Olá pessoal, sou o professor Henrique de Matemática, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje faremos aqui a atividade 2 do caderno Trilhas e Aprendizagens 2, página 98. Os números inteiros no cotidiano das pessoas. Trilha de conhecimentos. Você conhece o Centro de Gerenciamento de Emergências, CGE? Ele é um órgão da Prefeitura de São Paulo responsável pelo monitoramento das condições meteorológicas da capital. A curiosidade é que ele foi criado em novembro de 1999, após uma inundação de grande proporção que tomou a região do túnel do Anhangabaú, em março do mesmo ano. Eles possuem um repositório com todas as informações diárias da cidade de São Paulo com relação às notícias de chuva, temperatura e umidade relativa do ar. Quando você quiser saber a respeito do clima da nossa cidade, vale a pena consultar as informações do site. Vamos praticar. Gabriela, pesquisando no site do CGE, verificou que há um link de acesso para baixas temperaturas. E com a chegada das estações mais frias do ano, outono e inverno, existe a mobilização para organizar algumas ações na cidade de São Paulo. Essas ações são realizadas a partir de uma escala de criticidade para baixas temperaturas, sendo elas: entre 13 graus e 10 graus Celsius é o estado de atenção. Abaixo de 10 graus Celsius, a gente tem aqui o estado de alerta. Gabriela anotou em seu caderno algumas temperaturas e sensações térmicas que ocorreram no final do mês de maio de 2020. Então, aqui estão as datas, dia 21/5, a temperatura aproximada foi de 26 graus Celsius e a sensação térmica de 22. No dia 23/5, a temperatura foi de 22 graus Celsius e a sensação de 18. No dia 25, temperatura 20 e sensação de 13. Já no dia 27, a temperatura foi de 11,5, 11 graus e meio, e a sensação térmica foi de 8. Bom, aí no item A, ele pergunta qual a diferença entre temperatura e sensação térmica. Pessoal, aí vocês precisariam fazer uma pesquisa, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem uma pesquisa e vou colocar a resposta aqui depois. Então dê um pause no vídeo agora, faça a pesquisa e depois vocês confiram com essa resposta aqui que eu vou colocar, que eu tirei do Wikipedia, tá ok? Então é isso, pessoal. Sensação térmica ou temperatura aparente é a forma como os nossos sentidos percebem a temperatura do ar e que pode diferir da temperatura real. Tal se deve a condicionantes climatéricos que afetam a transferência de calor entre o corpo e o ar, como são a umidade, a densidade e a velocidade do vento. Então nada mais é, pessoal, que a sensação térmica, a temperatura real é a temperatura que está marcada mesmo, que os termômetros marcam. Porém, a sensação térmica é o que a gente está sentindo da temperatura. E é claro que assim, se está um dia frio e você sai de casa num vento gelado, você vai ter uma sensação de mais frio ainda. Daí você tem aí a sensação térmica, tá ok? Vamos ver a próxima aqui. A próxima pergunta assim: você já sentiu uma sensação térmica diferente da temperatura real? Em que situação já ocorreu ou ocorre na sua vida? Bom, é uma resposta pessoal aqui, então cada um vai colocar a sua resposta. No meu caso, muitas vezes, assim, numa manhã fria, a gente está dentro de casa, fechado, sem vento, a gente tem a impressão de uma determinada temperatura. E aí, quando a gente sai de casa, bate aquele vento gelado e aí a temperatura, a nossa sensação, a impressão que a gente tem é que está muito mais frio, quando na verdade a temperatura é a mesma. Só que num ambiente aberto, onde tem vento, umidade, a sensação de frio pode ser maior, tá ok? Isso é uma resposta pessoal, aí cada um vai colocar a sua. Item C. Qual foi a variação de temperatura entre os dias 21 de maio e 27 de maio? Você saberia dizer quais são as ações tomadas pela Prefeitura de São Paulo? Por exemplo, no dia 27 de maio, Gabriela tinha algumas preocupações. E você? Quais seriam as suas? Bom, pessoal, então para saber a diferença de temperatura entre os dias 21 e 27, é só fazer uma temperatura menos a outra. Então eu vou fazer aqui 26 graus menos 11,5 graus. Vou utilizar um espaço aqui mesmo. Deixa eu apagar aqui a fonte, que me sobra mais espaço.
Então, eu vou fazer 26 menos 11,5. Ah, professor, mas você montou errado. Claro que não. Quando eu vou armar uma adição, uma subtração, tem que ser vírgula embaixo de vírgula. Ah, mas o 26 não tem vírgula. Então eu vou acrescentar a vírgula aqui nele para ficar igual. 26,0. Tá ok? Aí eu consigo fazer a conta normalmente. 5 eu não tiro de 0, eu empresto do 6, que passa a valer 5 e aqui 1. 10 menos 5, 5. A vírgula que está embaixo uma da outra desce. 5 menos 1, 4. 2 menos 1, 1. Então, a diferença de temperatura foi de 14,5 graus Celsius. Ok? E lá ele pergunta quais foram as medidas tomadas pela cidade de São Paulo. Bom, a temperatura chegou a 11 graus e meio. Lembra? Entre 13 e 10 graus é decretado, então a prefeitura decretou aí estado de atenção. E quais seriam as preocupações suas, de Gabrieles, e as minhas, no caso? Bom, tá ficando muito frio. Além de ser 11,5 graus, uma temperatura fria para nós, a sensação ainda está de 8 graus, menor ainda. Então, a minha preocupação seria em me agasalhar da melhor maneira possível. Bom, o item D diz assim: Gabriela, assistindo aos noticiários, identificou que a cidade de Campos do Jordão registrou uma temperatura abaixo de zero no dia 27 de maio de 2020. Isso quer dizer temperaturas negativas. Os termômetros da cidade registraram menos 0,4 graus Celsius. Já marquei aqui. Qual a variação da temperatura no dia 27/5 entre as cidades de São Paulo e Campos do Jordão? Lembra que lá em São Paulo estava marcando 11,5? 11,5 graus. Então variou daqui do 11,5 até o zero, variou 11,5. Diminuiu 11,5, ficou zero. Só que diminuiu mais ainda, quanto? 0,4. Então vou ter que somar essas duas temperaturas para saber a variação total, porque só do 11,5 até o zero variou 11,5. Do 0 até o menos 0,4 variou mais 0,4. Então eu tenho aqui 11,5 mais 0,4, vírgula embaixo de vírgula. Então 5 mais 4, 9. 1 mais 0, 1. 1 com nada, 1. Então variou 11,9 graus para baixo, para o negativo, tá certo? Então eu posso colocar que a variação foi de menos 11, porque diminuiu 11,9 graus Celsius. Correto? Continuando então, pessoal, o item E. Gabriela estava curiosa em saber mais a respeito das temperaturas negativas. Diante da geladeira, ela pensou a respeito da formação do gelo e do congelamento dos alimentos. Verificou que as temperaturas do congelador podem ser ajustadas entre menos 1 grau Celsius e menos 6 graus Celsius, e o seu congelador estava em menos 4. Ao realizar uma pesquisa, descobriu que há uma recomendação para o armazenamento do sorvete a uma temperatura de menos 18 graus. Se o congelador de Gabriela chegasse aos menos 18, quantos graus ainda faltaria para chegar a essa temperatura? Então, marquei aqui numa retazinha o 0, o menos 4, onde estava marcando a temperatura da geladeira dela, e ela queria chegar até o menos 18. Perceba que se ela partisse do 0 e fosse para o menos 18, seria uma diminuição de 18 graus. Mas não está partindo do 0, a temperatura da geladeira dela já estava em menos 4. Então, a variação que teve foi do menos 4 até o menos 18. Então eu preciso achar essa diferença. Então eu vou fazer 18 menos 4. Então 8 menos 4, 4. 1 tiro nada, 14. Ou seja, a temperatura vai precisar diminuir ainda mais 14 graus. Então, uma variação, eu posso colocar aqui, né? Variação de menos 14 graus Celsius. Ok, pessoal? Então é só isso por hoje. Se gostou, deixa o like, clica no sininho, se inscreve no canal
e até uma próxima.